Semelhança de triângulos. O que são dois triângulos semelhantes? Dois triângulos são semelhantes, C e somente C, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Se fosse para a gente resumir o que são triângulos semelhantes, eu diria que são triângulos proporcionais. Então, vamos ver os elementos dos triângulos semelhantes. Eles têm três ângulos ordenadamente congruentes. Perceba que o ângulo azul é congruente ao ângulo azul. O ângulo verde é congruente ao ângulo verde. E o ângulo rosa é congruente ao ângulo rosa. Perceba aqui também que se o lado rosa fosse medir 6, o oposto ao lado rosa aqui, medir 12. Então perceba que 12 dividido por 6 dá 2. Em outras palavras, esse triângulo é o dobro do primeiro. Então, olha só, se o lado verde mede 7, é o oposto ao ângulo verde, o oposto ao ângulo verde aqui medirá o dobro, ou seja, 14. O oposto ao ângulo azul. Se o oposto ao ângulo azul medir 8, o oposto ao ângulo azul medirá 16, pois esse triângulo é o dobro do triângulo anterior. A representação da semelhança é dada da seguinte maneira: PQR é semelhante ao triângulo ABC. Perceba que o P é o azul, depois o verde e depois o rosa. Aqui tem que ser exatamente a mesma ordem: azul, verde e rosa. Por isso que PQR está aqui nas cores azul, verde e rosa. E aqui o ABC também na cor azul, verde e rosa. E na verdade, para que os triângulos sejam semelhantes, ele deve ter todos os ângulos congruentes e os lados proporcionais. Porém, será que a gente precisa de todos os ângulos e todos os lados para determinar que os triângulos são semelhantes? A resposta é não. Quando você tem dois triângulos semelhantes, basta que você tenha dois ângulos congruentes. Portanto, o triângulo vermelho, que é o triângulo grande, e o triângulo verde é um triângulo pequeno. Eles já são semelhantes. Perceba que esses ângulos aqui são de 90 graus e esses outros dois ângulos medem alfa. Portanto, se tiverem dois ângulos congruentes, os triângulos já serão semelhantes. A gente não vai precisar provar que os lados são proporcionais, pois a partir de dois ângulos congruentes, automaticamente os lados já serão proporcionais e o terceiro ângulo também será congruente entre si. Tudo bem? Então a gente tem os elementos do triângulo grande. Por exemplo, a base do triângulo grande, Bzão, e a base do triângulo pequeno, Bzinho. A altura do triângulo grande, alturona, Hzão, e a altura do triângulo pequenininho, que é o Hzinho. A hipotenusa do triângulo grande e a hipotenusa do triângulo pequenininho. Como os triângulos são proporcionais, se eu dividir os mesmos lados, dará sempre o mesmo número, chamado de razão de semelhança. Então, por exemplo, a basona, se eu dividir pela basinha, vai dar uma constante, que eu vou chamar de K. Esse K é a razão de semelhança. No exemplo anterior, era 2. Olha agora, a alturona por alturinha também dá K, que é a razão de semelhança. E a hipotenusa do triângulo grande dividido pela hipotenusa do triângulo pequeno também dá a razão de semelhança. Para facilitar os exercícios de semelhança, você pode fazer a seguinte armação: a base e a altura, tudo do triângulo grande dividido pelo triângulo pequeno. Então a gente tem basona dividido pela basinha, vai dar a razão de semelhança, K. Basona dividido pela basinha, dá a razão de semelhança. Alturona dividido pela alturinha,
também dá a razão de semelhança. Portanto, você poderia igualar essas duas aqui. Se você precisar da hipotenusa, basta colocar aqui a hipotenusa e dividir a hipotenusa grande pela hipotenusa pequena. Como tudo é igual a k, você pode usar a igualdade de acordo com o que você precisar. Vamos ver como a semelhança é abordada nos exercícios. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Sem dispor de uma trena de comprimento suficiente, um pedreiro determinou a medida do desnível D de um terreno, valendo-se da propriedade da propagação retilínea da luz. Observou-se que, em determinado momento do dia, um muro vertical de 1,5 m de altura, construído na parte alta do terreno, projetava uma sombra de 0,4 metros sobre a parte superior do terreno, que era plana e horizontal. No mesmo instante, o desnível do terreno projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6 metro, conforme a figura. Com suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era D? Bem, essa reta é paralela a essa. Percebe então que se esse ângulo for amarelo, esse outro ângulo também será amarelo. Por quê? Porque são ângulos correspondentes na paralela. E aqui a gente tem um ângulo amarelo e um ângulo de 90. Um ângulo de amarelo e um ângulo de 90. Então, esse triângulo e esse triângulo, eles são semelhantes. Ou seja, tem ângulos congruentes e lados proporcionais. A altura do muro é 1,5 m. Como os dois triângulos são semelhantes, eu poderia escrever: a altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno, assim como a base do triângulo grande está para a base do triângulo pequeno. Substituindo aqui os valores, lembrando que a altura do triângulo grande é D, a altura do pequeno é 1,5, a base do grande é 1,6 e a base do pequeno é 0,4. Então vai ficar D sobre 1,5, 1,6 por 0,4. Dá para cancelar aqui, 1,6 por 0,4 dá 4. 1,5 passa multiplicando o 4, D igual a 1,5 vezes 4, portanto D igual a 6 metros. Correspondente à alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Os parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com impacto sonoro, e o desgaste das turbinas é menor, devido à menor turbulência do vento. Na instalação dos parques eólicos marítimos, é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa um parque eólico A, uma estação elétrica B, no continente, e pontos auxiliares C, D e E. Para o cálculo da distância do parque eólico até a estação de energia elétrica no continente. Assim sendo, é correto afirmar que a distância do parque eólico marítimo até a estação elétrica no continente é em metros. O autor quer essa distância aqui que eu vou chamar de x. Para resolver, farei o seguinte esquema. Perceba que aqui a gente tem um ângulo vermelho. E aqui a gente tem um ângulo azul. Então a gente tem o ângulo vermelho e o ângulo azul. Os segmentos CD e BE são paralelos entre si. Se são paralelos CD e BE, e esse ângulo é azul, esse ângulo também será azul. Por quê? Porque os ângulos são correspondentes na paralela. Perceba que o triângulo ACD
tem o ângulo vermelho e o ângulo azul. E o triângulo ABE também tem o ângulo vermelho e o ângulo azul. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes, ou seja, ACD é semelhante a ABE. Em outras palavras, são triângulos proporcionais. Além disso, a medida do segmento BE é 200 metros. Então, BE, 200. A medida do segmento BC é 100 metros. Então, BC está aqui, mede 100 metros. E a medida do segmento CD é 150 metros. Então, CD, 150 metros. Para fazer a semelhança, eu vou precisar calcular o segmento AC. Perceba que AB é x e BC é 100. Portanto, o AC vai medir x menos 100. X menos 100 é o AC. Para a gente resolver a semelhança, basta a gente utilizar o seguinte esquema: grande, pequeno, base e altura. Veja como preencher. A base do grande, x. A base do pequeno, x menos 100. Altura do grande, 200. E a altura do pequeno, 150. Multiplique em cruz, portanto, 200 vezes x menos 100 é igual a 150 vezes x. Fazendo a distributiva, 200 vezes x dá 200x, 200 vezes 100 dá 20.000. Portanto, 200x menos 20.000 é igual a 150. Passo 150 para o primeiro membro, então vai ficar 200x menos 150x, que equivale a 50x. E o 20.000 menos 20.000 passa para o segundo membro, vai ficar mais 20.000. Passo 50 dividindo, x é igual a 20.000 dividido por 50, dá para cancelar os zeros, então deu 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5 equivale a 400 metros. Olhando para as alternativas, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. A imagem mostra uma fenda no solo proveniente de erosão. Para determinar a distância entre os pontos A e B da fenda, pode-se utilizar o modelo matemático da figura. Sabendo-se que BC igual a 5 metros, CD igual a 3 metros, DF igual a 2 metros e ED igual a 4,5 metros, então a distância entre os pontos A e B em metros. Para eu resolver essa questão, farei o seguinte. Perceba que aqui é um ângulo vermelho e aqui é um ângulo azul. Segundo os dados do enunciado, as retas AC e ED são paralelas entre si. AC e ED são paralelas. Portanto, se esse ângulo for azul, esse também será. Por quê? Porque são ângulos correspondentes na paralela. Portanto, se o triângulo tem dois ângulos congruentes, os triângulos serão semelhantes, o FDE e o FCA. Portanto, o FDE é semelhante ao triângulo FCA. Do enunciado ainda, a gente tira o seguinte, que BC é igual a 5 metros. Olhando para a figura, BC é igual a 5 metros, CD é igual a 3 metros, CD igual a 3 metros, DF igual a 2 metros. DF, então, é igual a 2 metros, e ED igual a 4,5 metros. ED igual a 4,5 metros. A distância entre os pontos A e B seria essa daqui, vou chamá-la de x. Para isso, então, agora a gente vai fazer a semelhança. Montando na armação, a gente tem o oposto ao ângulo vermelho e o oposto a nada.
tem o ângulo vermelho, o ângulo azul e o nada. Então, ó, o oposto a nada no grande seria 5 e o oposto a nada no pequeno seria 2. Então, vamos lá. O oposto ao ângulo vermelho no triângulo grande. Triângulo grande, o oposto ao ângulo vermelho será 5 mais x. Portanto, 5 mais x. O oposto ao vermelho no triângulo pequeno é 4,5. 4,5. O oposto a nada no grande. O oposto a nada no grande seria 3 mais 2, ou seja, 5. Oposto a nada, 3 mais 2, 5. O oposto a nada no pequeno, 2. Oposto a nada, 2. Multiplicando em cruz, 2 vezes 5 mais x é igual a 4,5 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 2 vezes x, 2x. E 4,5 vezes 5, 22,5. Passo 10 para o segundo membro, vai passar subtraindo. Portanto, 2x é igual a 22,5 menos 10. 2x é igual a 12,5. Passo 2 dividindo. X é igual a 12,5 dividido por 2. Portanto, x é igual a 6,25 metros. Olhando para as alternativas, chegamos à conclusão que é a alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Para se transpor um curso de água ou uma depressão de terreno, pode-se construir uma ponte. Na imagem vemos uma ponte estaiada, um tipo de ponte suspensa por cabos, estais, fixados em mastros. O esquema apresenta parte da estrutura de uma ponte estaiada, do tipo denominado harpa, pois os estais são paralelos entre si. Cada estai tem uma extremidade fixa no mastro e a outra extremidade no tabuleiro da ponte, onde estão as vias de circulação. No esquema, considere que as retas AB e BC são perpendiculares entre si. Os segmentos AC e DE são paralelos entre si e representam estais subsequentes. AB é 75 metros, BC é 100 metros e AD é igual a 6 metros. E, no mastro dessa ponte, a partir do ponto A, em sentido ao ponto B, as extremidades dos estais estão fixadas e distribuídas a iguais distâncias entre si. De acordo com as informações relativas ao esquema, o número máximo de estais que estão fixados no ponto A ao ponto B e que tem a outra extremidade na semirreta BC é... Para resolver essa questão, a gente vai olhar um pouquinho mais de perto esse esquema. Perceba que nesse esquema aqui, conforme os dados do enunciado, a gente tem que AB é igual a 75 metros. BC é igual a 100 metros e AD é igual a 6. O autor quer o número máximo de estais. Basta eu pegar o 75 e dividir por 6. 75 dividido por 6 dá 12,5. Porém, esses 12 estais não está contando esse primeiro estal aqui, né? Então, ó, 75 por 6, esse é o primeiro, o segundo e assim vai. Então, 6, 12, 18 e assim vai. Portanto, 12,5, mas não está contando esse primeiro estal. Portanto, o número de estais seriam 13, correspondendo à alternativa D. A próxima questão é uma continuação que aproveita a mesma figura e o mesmo esquema. Só que a pergunta é, a distância entre os pontos E e C é em metros? Então, repetindo o esquema aí, perceba que ele quer a distância entre E e C, que é x. Perceba que o ângulo com vértice em C é o ângulo laranja. E os segmentos AC e DE são paralelos entre si. Então, AC e DE são paralelos entre si. Portanto, o ângulo com vértice em E também será o laranja. Por quê? Porque são ângulos correspondentes na paralela. Ao mesmo tempo, esse ângulo em B é azul. Perceba então que esse triângulo, ó, o BDE,
tem o ângulo laranja e azul. E o BAC tem o ângulo laranja e azul. Portanto, como ele tem dois ângulos congruentes, os triângulos serão semelhantes. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBE. Tudo bem? Fazendo aquele esqueminha da semelhança, então nós teremos o seguinte: a base do triângulo grande. A base do triângulo grande mede 100. Então, 100 está para a base do triângulo pequeno. A base do triângulo pequeno, 100 menos x. A altura do triângulo grande, 75. E a altura do triângulo pequeno seria DB, é 75 menos 6, que dá 69. Multiplicando em cruz, obteremos 75 vezes 100 menos x é igual a 69 vezes 100. 75 vezes 100 dá 7.500, menos 75x é igual a 6.900. 7.500 menos 6.900 dará 600. E menos 75x passa para o segundo membro, resultará em 75x. Passo 75 dividindo, 600 dividido por 75 é igual a x, logo x é igual a 8. Portanto, corresponderá à alternativa B, 8 metros. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? O papel das doenças na conservação da vida selvagem é por vezes subestimado. Durante expedições no Polo Sul, acredita-se que cães utilizados para transporte de trenós tenham transmitido o vírus da sinomose canina a uma espécie de foca que habitava essa região, levando à ocorrência de uma extensa mortalidade de animais. Suponha que em determinado período de expedição esse vírus tenha se propagado na região delimitada pelo triângulo ABC, da figura em que a medida de AC é igual a 70 km. O ângulo BAC é reto e o ângulo ABC mede 45 graus. Após um mês, essa doença atingiu a área correspondente ao triângulo DEF, em que a medida DF é igual a 140 km. O ângulo EDF é reto e o ângulo DEF mede 45 graus. Sobre a área do triângulo DEF, é correto afirmar que ela é... Bem, para resolver aqui eu vou extrair apenas as informações mais importantes do texto e a figura. Então tem aqui a figura e o texto. No triângulo ABC, a medida de AC é 70 km, então AC é 70 km. O ângulo BAC é reto, o ângulo BAC é 90 graus. E o ângulo ABC mede 45 graus, então esse ângulo aqui mede 45 graus. 90 mais 45 dá 135. Portanto, o ângulo B medirá 45. Como esses dois ângulos são congruentes, eu estou diante de um triângulo isósceles. Portanto, o outro lado também é 70 km. Então, a área do triângulo ABC é base vezes altura sobre 2, que a gente pode falar que é 70 vezes 70 sobre 2. Portanto, a área de ABC é 70 vezes 70 sobre 2. A área de ABC é 4.900 sobre 2, portanto, a área de ABC é 2.450 km². Já no triângulo DEF, a medida de DF é igual a 140, DF é 140. O ângulo EDF é reto, então o ângulo EDF é de 90 graus. E o ângulo DEF é 45 graus. DEF é 45 graus, então... Aqui é 45 graus, assim como aqui embaixo. 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Como esse triângulo é isósceles, se aqui é 140 km, aqui também é 140 km. Então, a área é base vezes altura sobre 2, a área é 140 vezes 140 sobre 2, a área, então, é 19.600 sobre 2, a área será igual a 9.800. Portanto, a área de DEF é 4 vezes a área de ABC.
que corresponde à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era de meio metro e que a largura da sua mão, quando espalmada, é de 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama da vela, considerada pontiforme, era de... Bem, pelo texto, nós poderíamos desenhar o seguinte esquema. A gente tem aqui a vela e tem aqui a mão espalmada de Fernando, representada por esse segmento de reta roxo. Nós teremos também a parede. E a mão espalmada de Fernando gera uma sombra na parede, representada por esse segmento de reta preto. Vou chamar de sombra. Perceba que nesses dois triângulos, ele tem um ângulo laranja, que é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande, e um ângulo azul. Como é paralela à parede, então se aqui é o ângulo azul, aqui também será. Portanto, esses dois triângulos têm dois ângulos congruentes. Portanto, eles serão semelhantes. Vamos agora para as medidas. A distância da vela até a mão espalmada de Fernando era de meio metro, portanto 0,5 metros aqui. A mão espalmada é de 20 centímetros. Cuidado, vou deixar tudo em metro, pois a resposta é em metro. 20 centímetros transformado para metro será 0,2 metro. A sombra da mão era 5 vezes esse tamanho, ou seja, 5 vezes 0,2 dará 1, portanto será 1 metro. Como os dois triângulos são semelhantes, a gente pode adotar esse esquema aqui para a gente não se perder na semelhança. Então vamos lá. A base do triângulo grande. A base do triângulo grande é a distância da vela até a parede. É exatamente isso que ele quer. Vou chamar de x. A base do triângulo pequeno é 0,5. A altura do triângulo grande é 1. A altura do triângulo grande é 1. E a altura do triângulo pequeno, 0,2. Multiplique em cruz. 0,2x é igual a meio. Passo o 0,2 dividindo. X é 0,5 por 0,2. Portanto, x é igual a 2,5 metros, correspondendo à alternativa D.